Então, irmãos, vamos dar sequência ao estudo da nossa confissão de fé. Nós vimos até a referência 11 na semana passada, que teríamos lido mais, mas teve algumas perguntas. Então, eu vou distribuir mais alguns textos, tá? Pedir para Júnior abrir Provérbios 16:4, Pedro, Romanos 11:36, Amanda, Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Adriele, Hebreus 11:6. Acho que até aí tá bom. Se a gente necessitar de mais, eu vou pedir. Então, a gente já viu, né, tem visto como aqui esse capítulo da Confissão de Fé fala sobre Deus e a Santíssima Trindade. Está presentes os atributos de Deus. Aqui a gente conhece quem é o nosso Deus. E somente, irmãos, conhecendo quem é o nosso Deus, a gente pode começar mais na frente a mergulhar em como Deus age. Mas primeiro a gente conhece quem é Deus e quem ele é, reflete como ele age. Então é importantíssimo esse estudo, porque a gente tem notado cada vez mais as pessoas, mesmo no meio evangélico, perdendo a noção de quem é Deus, perdendo o senso de quem é Deus. Então esse capítulo é sobre Deus e a Santíssima Trindade, fala dos atributos de Deus e das três pessoas da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho dito, né, a nossa confissão ela tem até uma lógica na disposição dos temas que nos ajuda bastante a compreender como funciona a boa teologia bíblica, tá? Então, eu digo aos irmãos, incentivo, leiam a confissão de fé também em casa, usem ela como devocional para poder compreender algumas coisas com mais profundidade sobre quem é o nosso Deus. A confissão de fé ela começa com o capítulo 1 sobre a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, mostrando e provando que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, que ela tem todo o conselho perfeito, fundamental para a nossa salvação. Uma vez que esse conteúdo foi assimilado por nós, a gente pode partir para o segundo capítulo, que é esse que a gente está agora, que é o quê? Quem é o nosso Deus? A gente descobre aonde sobre o nosso Deus? Na Bíblia ou fora da Bíblia? Bem, ainda que as obras da criação revelem que há um Deus, e que esse Deus é infinito, perfeito, que ele é bondoso, justo por toda a criação, somente nas Escrituras podemos alcançar uma maturidade do conhecimento maior sobre quem é o nosso Deus, que se revela para nós. É nas Escrituras. Por isso que é importantíssimo começar com aquele capítulo 1 sobre a Bíblia, para agora a gente mergulhar. Eu não começo dizendo assim, como Deus age? Como Deus realiza a obra da salvação? Como Deus faz as coisas? Por que Deus faz? Primeiro a gente responde quem Deus é. Porque entendendo primeiro quem Deus é, que as suas ações, as suas obras passam a fazer um sentido maior. Então é fundamental que a gente tenha isso em mente. Quem é o nosso Deus? E esse capítulo é sobre isso. Tá? Bem, vamos ler de novo a confissão de fé, como está aí projetada para os irmãos. Capítulo 2, primeiro parágrafo. O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em de si mesmo, infinita em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro senão por ele mesmo, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita na luz que nenhum homem pode acessar, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória, é amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus feitos, em seus julgamentos, odiando todo pecado, e quem de modo algum terá o culpado por inocente. Então,
A nossa confissão, ela traz esses atributos de Deus. Né? Mas antes da gente começar a ler os textos, vou pedir para que nossa irmã Yasmin faça uma oração a Deus, agradecendo por esse momento, pedindo que Ele abençoe esse momento. Amém. Amém. Então, irmãos, nós já vimos alguns dos atributos de Deus, como Ele é infinito, justo, santo, e tudo que Ele é de forma absoluta, infinita. Tá bem, irmãos? Nós vimos como Deus também, Ele entrega atributos para nós. Em nossa criação, como nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, nós recebemos alguns desses atributos. Ou seja, nós somos criados seres que podem viver de forma justa, agir com justiça, amar, ser bondoso. Contudo, o pecado, ele mancha isso. Não é? O pecado traz uma mácula. Deus não, ele continua sendo absoluto em tudo. E é importante a gente saber disso porque há um grande abismo entre nós e Deus nesse aspecto. Não é? O pecado, ele faz um estrago muito grande. Por que isso é importante? Porque não é incomum, na verdade é muito comum, quando algumas pessoas são apresentadas algumas verdades bíblicas que são impactantes sobre quem Deus é e sobre como Deus age, essas pessoas acharem isso muito estranho, dizer, isso não faz sentido para mim. Para mim, Deus é assim. E começa a dizer Deus e começa a idealizar o próprio Deus. Quando a Escritura diz como Deus age, como Deus é. Por que as pessoas agem assim? Elas agem assim porque o seu senso do que é certo e errado, ou seja, seu senso de justiça, e lembre-se, Deus nos criou seres com justiça, ele foi deturpado pelo pecado. E aí, por isso que é profundamente fundamental e necessário que a gente creia, a gente começa aquele primeiro capítulo sobre a Bíblia, e que ela é a palavra de Deus, e que a Bíblia é inerrante e infalível, para que a gente possa, quando a nossa mente não conseguir assimilar as coisas, devido à profundidade da revelação, ou à dificuldade que temos pelo nosso pecado, que corrompe os nossos sensos, inclusive de justiça e de amor, que a gente não apele para o que está na nossa mente, a gente apele para o que está na Escritura. O que é que a Escritura diz? E se a Bíblia disser que Deus age de um meio que para mim não é o certo, não deveria ser assim? Aí eu chego à conclusão seguinte, olha, a minha mente, apesar de já regenerada por Cristo, ainda tem um resquício do pecado. O pecado deturpa as coisas e a justiça que está em mim. A Bíblia, ela não foi deturpada. Então, quem é que deve receber a proeminência da nossa crença? A minha mente ou a Escritura? E aí, irmãos? Não é uma pergunta retórica, não é para os irmãos responderem, viu essa? Não é a Bíblia, não? A Bíblia ou a mente? A Bíblia, a Bíblia. Entendi o que você falou no final. Tá, entendi. É a Bíblia. Porque a nossa mente, ela é cheia de confusões. Um dia a gente crê uma coisa, outro dia a gente não crê. É mutável. Deus não é. Então, qual é o parâmetro que eu tenho? Sabe qual é grande parte das heresias, como elas surgem? Às vezes não é por falta de amor, de temor à palavra de Deus. Mas porque as pessoas, elas dão grande razão à própria mente. Depositam grande confiança na própria razão que carregam. Isso é um problema. Observe. A gente já viu, inclusive, o atributo de Deus de que ele é incompreensível. Isso não é porque a gente não pode saber nada sobre Deus, irmãos. É que nós somos incapazes de compreender quem é Deus por completo, porque ele é infinito, eterno, absoluto. Nós não somos eternos, somos limitados pelo tempo. Nós somos extremamente finitos, limitados, imutáveis. E Deus é imutável. Então, como é que a gente pode abarcar todo o conhecimento de Deus? É impossível.
O que a gente sabe sobre Deus é porque ele se revelou para nós. Então, a gente pode saber coisas de Deus. Agora, compreendê-lo por completo, impossível. Mas aquilo do qual Deus se deu a revelar para nós, nós podemos viver com essa certeza. Observe. A parte 12, 11 e 12, né? Porque às vezes as referências elas são cruzadas ali. A parte 11 e 12 diz assim: Deus é completamente livre e absoluto. A partir da 11 ali, ó. No final da 10, né? Sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Deus opera, ele realiza as coisas segundo a sua própria vontade. A vontade que prevalece é a de Deus. E essa vontade é como? Que é justíssima e imutável. E para a sua própria glória é que ele faz essas coisas. A minha versão diz assim: ele é completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho de sua vontade imutável e justíssima. Existem várias traduções, tá? Aqui está outra tradução. Mas é a mesma confissão. O que é que diz Provérbios 16:4? E esse é um texto difícil, é um texto pesado. O que é que diz? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio, para o dia do mal. Pronto. A nossa tradução diz assim, que Deus fez todas as coisas para determinados fins, do mesmo jeito, e até o ímpio para o dia da calamidade. Deus criou tudo com um fim próprio. Quem é que decide esse fim, esta finalidade? Quem é? Se ofendem. Até o ímpio para o dia da calamidade é. Por isso que eu comecei dizendo assim, olha, algumas coisas podem não encaixar em nossa mente por causa do nosso senso de justiça deturpado. A nossa mente falha, ela é falível, imutável. Ela erra. As escrituras não, são infalíveis e inerrantes. É por isso que na hora do vamos ver, o tira-teima não é sobre o que eu acho, o que eu penso. São as escrituras fiéis, as escrituras sagradas que refletem a vontade de Deus. Então, o nosso Deus faz todas as coisas com um determinado fim. Tudo tem um propósito para Deus. Até quando esses propósitos são coisas que a gente tem por coisas calamitosas, ruins, terríveis. Até isso, esse propósito é realizado de forma profunda e absoluta. Por que isso pode ser feito? Porque o nosso Deus é soberano, é justo. Veja, lembra que ele é justíssimo? Então isso não nega a sua justiça. Ainda que eu não compreenda, ainda que meu senso de justiça seja deturpado a tal ponto de eu não compreender, ainda assim isso é justíssimo. Tá? Ainda assim ele continua sendo infinitamente bom e amoroso. O que é que diz mais Romanos 11:36? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja agora, para sempre. Amém. Então, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Olha para por que essas coisas são assim? Porque foram criadas por ele. As coisas elas existem por meio dele. Ele a sustenta. E ele fez tudo para a sua própria glória. Então Deus, que é soberano, que é absoluto, ele tem o direito de ter tudo em suas mãos poderosas. Então, o nosso Deus, ele é completamente livre para fazer como quer, absoluto para tomar suas decisões, e ele opera todas as coisas como segundo a sua própria vontade, que não muda, é imutável, e ao mesmo tempo é justíssima. Isso não contradiz a sua justiça, pelo contrário, a confirma. E ele faz tudo isso para a sua própria glória. Deus pode fazer tudo para a sua própria glória? Pode. Não só pode, como faz. Uma vez que ele é o dono de tudo, que ele é o criador de tudo, né? Ele pode fazer tudo como exatamente ele quer, como lhe apraz. Tá bem, irmãos? Por isso que é importante nós conhecermos quem Deus é, para que a gente possa depois analisar como Deus age. Uma vez que ele é soberano, ele tem o direito sobre tudo. Agora, conhecer a soberania de Deus, o seu infinito poder, a sua bondade, a sua
quer dizer, a sua forma de agir e decretar as coisas anula a sua bondade, o seu amor, como ele é misericordioso, como ele ama tanto a ponto de dar o seu filho para morrer em nosso lugar? Não. Essas duas coisas caminham juntas. O nosso Deus continua sendo infinito, justo, soberano, governador sobre tudo, e continua sendo infinitamente amoroso, bondoso, misericordioso. Essas coisas não são contraditórias, mas é quem Deus é. Quem é que é contraditório? Nós. Nós que tivemos o pecado corrompendo a nossa mente, o nosso senso de justiça, o nosso senso de amor, o nosso senso de bondade. Né? A gente já viu isso. O pecado, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, criaturas que têm um senso de justiça. Aí o pecado mancha, o senso de justiça se torna vingança. Essa justiça se torna desproporcional. Essa justiça vira-se irada, iracunda. Assim? Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, nós temos amor. Aí o pecado mancha o amor, transforma o amor em idolatria. Ou subverte o amor, transformando em ódio. Né? Então, na hora do tira-teima, a resposta não está na minha mente. A resposta está no que a palavra revela. Porque a palavra, sim, ela é pura. Ela é viva e eficaz. E ela é infalível e inerrante. Tá bem, irmãos? O texto continua nos dizendo que ele é amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam. O que é que significa? Que Deus é amoroso no grau máximo, superlativo. Que Deus é gracioso, ou seja, ele age com favor. Ele não precisa cobrar, na verdade, ninguém tem como pagar as coisas a Deus. Que Deus é misericordioso, ou seja, que mesmo diante da fraqueza e maldade humana, ele pode agir com o bem. Depois, Deus é longânimo, ou seja, ele é totalmente paciente. Ainda que sejamos falhos, ele é paciente. Tá? Ele é abundante em bondade e verdade, ou seja, Deus superabunda na sua bondade, a sua bondade transborda a ponto de superar a nossa maldade. Ele perdoa a iniquidade, ou seja, essa é uma ação livre de Deus de perdoar o pecado, de todos aqueles que lhe ofendem, que estão debaixo do seu poder, do seu domínio, que lhe ofendem, ele pode simplesmente perdoar gratuitamente porque ele quer. Ele é livre em perdão. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, que é a falta contra a sua lei, e o pecado, que é a falta contra a sua santidade. Não somente isso. Sendo ele tão grande, tão majestoso e ao mesmo tempo tão bondoso, ele é galardoador dos que diligentemente o buscam. Significa dizer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Veja, alguém pode cobrar a recompensa de Deus? Não, porque tudo isso é obra da sua graça. Ele é amorosíssimo e gracioso. A sua recompensa está ligada tão somente ao seu livre agir. A sua bondade que é superabundante. Ele age livremente assim e decide não só perdoar, mas aqueles que vivem debaixo da sua vontade, ele decide recompensar, que é a entrega do galardão. O que diz Êxodo 34, versículos 6 e 7? Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente e culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Amém. Então, Moisés, ele praticamente cita aqui vários dos atributos, né, que a confissão de fé traz. Né? Nosso Deus é compassivo, ou seja, tem compaixão, né? Tem compaixão, misericórdia daqueles que estão caídos. Né? Ele é tardio em irar-se, que é um sinônimo aqui para longanimidade. Né? Deus tem sido paciente. Imagina se Deus não tivesse paciência nenhuma. O primeiro pecado, ele poderia simplesmente aplicar a sua justiça e condenar todo mundo. Poderia?
Mas pelo fato dele ser tardio em irar-se, ou seja, ser longânimo, associado à sua bondade e misericórdia, ele age graciosamente, como nós conhecemos. Outra coisa, Deus é fiel. A sua fidelidade ela é sempre revelada aqui. E Deus é fiel a quem, irmãos? A Bíblia diz que ele é fiel a si mesmo, pois não pode negar a própria palavra. O fato de Deus ser fiel significa dizer que a gente pode confiar em todos os decretos revelados na Escritura. Porque ele não vai desistir. Apesar de nós, ele continua sendo fiel. Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações. Olha como é interessante essa passagem de Moisés, porque ele diz assim, que Deus pune a iniquidade dos pais nos filhos, era uma forma de agir ali no Antigo Testamento, né? Na Antiga Aliança, até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, a sua ira, ela dura pouco, comparada à sua misericórdia, que vai até 1000 gerações. É uma quantidade assim, inumerável, incontável, né? Dificilmente a gente pode imaginar que houveram 1000 gerações desde o início do mundo. Não teve isso tudo. Teve muitas, mas 1000 não, né? Então, Deus é extremamente misericordioso, longânimo, paciente. Tá? O que é que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que há recompensa aos que o buscam. Amém. Então, como é que a gente pode se aproximar de Deus? Comprando? Não, uma vez que ele é gracioso, a forma que nos aproximamos de Deus é pela fé somente, tá? E é necessário que aqueles que desejam se aproximar de Deus creiam, isso é, tenham fé, que ele é o Deus que recompensa os que o buscam, o galardoador dos que diligentemente o buscam. Então, nosso Deus é o Deus bondoso, perfeito e soberano. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com dúvida? Vocês estão entendendo, irmãos? O texto diz o seguinte, continua dizendo o seguinte: e contudo, justíssimo, perdão, isso mesmo, e contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos. O que é que diz Neemias 9, 32 e 33? Gabriel, pode abrir para ler? Neemias capítulo 9, versículos 32 e 33. (32 e 33). Agora, pois, ó Deus nosso, ó grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis e aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até os dias de hoje. Tu fostes justos em tudo o que nos aconteceu, pois agistes com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Amém. Então, contudo, ainda mesmo mediante a sua infinita bondade, amor e misericórdia, o nosso Deus, ele é justíssimo e terrível em seus julgamentos. Veja, quem está dizendo isso é Neemias, né? Foi responsável ali na volta do cativeiro babilônico, né? Vocês leem aí os livros associados, Esdras e Neemias, sobre o retorno e reconstrução do templo. Não é? Então, por que aquele povo tinha sido exilado? Por causa dos seus
pecados, foi a forma como Deus julgou Israel. Né? Então aqui fica revelado que Deus é, contudo, mesmo sendo amoroso, gracioso, misericordioso, ele é justíssimo e terrível em seus julgamentos. Ou seja, seus julgamentos são severos. Então, jamais devemos esquecer disso, porque isso nada mais é do que a aplicação santa da sua justiça, que é totalmente pura e livre, e não é manchada pelo pecado de ninguém. Tá bem? É dito também que Deus odeia todo pecado. É isso que está a referência, é Salmos 5, versículos 5 e 6, e diz o seguinte: os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Interessante esse versículo, né? Mostrando também a severidade de Deus, de como ele odeia, não contempla e não se associa ao pecado. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Observe a palavra que é dita, odeias todos que praticam a iniquidade. Alguém pode perguntar, como assim? Deus é amor e o Deus que é amor pode odiar? Pode, isso é a lógica. Não é? Uma vez que Deus é amor e é justo, não é? A lógica é que ele, obviamente, tem que agir contrário ao seu amor quanto à injustiça. Odiar a injustiça. Não é? Não pode Deus que é amor amar a justiça e a injustiça ao mesmo tempo. Amar a santidade e o pecado. Então a lógica é que Deus, de fato, tem que odiar o que é mal. Tá? Então ele diz assim, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Importante saber disso. Tá? Odeias todos os que praticam a iniquidade. E tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. É assim que age. Observe que não é dito assim só que Deus odeia a prática do pecado, né? Aqui é dito que Deus odeia o praticador do pecado. É importante a gente saber disso. Porque às vezes a gente gosta de usar umas falácias, né, no evangelismo. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Sim, em algum aspecto isso é verdade. Deus ama o pecador porque eu sou pecador, por exemplo. Ele me amou a ponto de me salvar. Mas isso não é universal, tá, irmãos? Esse amor salvífico não é universal. Aqui está dito que Deus odeia e destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o que é sanguinário e o que é fraudulento. Né? Que envolve mentira, corrupção e tudo mais. Tá? Deus odeia todos os que praticam a iniquidade, que vivem na prática constante de pecado sem arrependimento. Então, é importante a gente saber disso para que a gente não crie um Deus que a Escritura não revela. Né? Um Deus que é permissivo. Você é a pessoa mais terrível, mas Deus te ama. Venha. Sim. O lema da igreja, né? O lema do corpo de Cristo é você vem a Cristo, mas você não permanece do mesmo jeito que você veio. Né? É justamente essa deturpação, como o diabo é maligno. Ele pega essa deturpação, dizendo assim, não, Deus ama o pecado, ou Deus ama o pecador e odeia o pecado. Aí pessoas com esse argumento querem viver no meio da igreja, fingindo-se cristãos na prática do pecado. Não, mas Deus odeia pecado, não pecador. Como ele me amou, não é? Eu posso ser salvo mesmo vivendo na prática, sei lá, do adultério, da homossexualidade, da corrupção, da mentira, da idolatria. Isso torna-se motivo de desculpa para pessoas blasfemarem contra o Senhor com suas atitudes no meio do corpo de Cristo. Não é? Então é importante que a gente saiba disso. Maria, agora, como é que eu vou evangelizar as pessoas? Se meu evangelismo era Deus te ama, né? Vem para a igreja, Jesus te ama. Você pode dizer assim, você não precisa dizer assim, Jesus pode te amar não, viu, irmãos? Como o povo gosta de criar os memes não, né? Você tem que expor o evangelho para as pessoas. Todos nós somos pecadores, mas há uma solução para esse problema. E a solução é crer em Cristo. Ser feito nova criatura. É assim que se evangeliza. É pregando o evangelho. O evangelho não é só falar de um amor que existe aleatório por aí. É mostrar a necessidade que temos do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, senão seremos condenados. Tá bem, irmãos? Alguém tem alguma dúvida?
Para encerrar esse capítulo, esse parágrafo, né, da confissão, o texto nos diz e quem, de modo algum, terá o culpado por inocente. Aqui, ó, isso é uma grande verdade. Deus não tem o culpado por inocente. O culpado, ele não é inocentado da sua culpa. Ele continua culpado. O Senhor não trata aquele que tem culpa como inocente, uma vez que isso seria uma afronta à sua própria justiça. Se Deus é justo, como ele vai tratar o culpado como inocente? O que diz Êxodo 34, 7? Êxodo, capítulo 34, versículo 7 diz que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ele perdoa, mas não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz o seguinte. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Importante a gente saber quem é o nosso Deus, irmãos, para que a gente não viva num mundo de fantasia e criando um Deus próprio. Nosso Deus é justíssimo e terrível em seus julgamentos. Portanto, isso deve conhecer a Deus, conhecer profundamente quem Ele é, deve nos levar a uma vida de contrição, a uma vida de nos angustiar com o pecado, não é? A uma vida de buscar cada vez mais o Senhor com fidelidade, temor e santidade, porque Ele é justo. Deus é justo. E a sua justiça, né, não fosse a sua graça, o seu amor e a misericórdia, ela deveria profundamente nos assustar. Né? Porque nós não somos. Tudo bem, irmãos? Esse foi o primeiro parágrafo do capítulo 2. Ainda tem mais 2 parágrafos importantes, né, para entrarmos no capítulo sobre os decretos de Deus. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos orar. Obrigado, Deus, por esse dia.